A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 12. Ezequiel 1:12, lemos: E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito haviam de ir, iam, não se viravam quando andavam. Olha só que expressão, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando andavam. Quero falar sobre o Espírito no livro do profeta Ezequiel. O Espírito em Ezequiel. Aqui lemos em Ezequiel 1:12, para onde o Espírito haviam de ir, iam. O Espírito havia de ir. Ezequiel capítulo 1, verso 20 diz: para onde o Espírito queria ir, iam, e pois o Espírito os impelia. A mesma frase do 1:12, o Espírito aqui os impelia, e as rodas defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. O Espírito os impelia. Que o Espírito de Deus possa nos impelir também para nós fazermos a obra de Deus. Ezequiel capítulo 2, verso 2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. O Espírito entrou em mim quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. O Espírito do Senhor tem que entrar em nós e falar conosco. O Espírito havia de ir, o Espírito os impelia, o Espírito falava comigo. Ezequiel capítulo 3, versículo de número 14, lemos: Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Olha como é maravilhoso quando a mão do Senhor é forte sobre nós. O Espírito me levantou. E aqui em Ezequiel 3:14, o Espírito me levou. Então é o Espírito que nos levanta, é o Espírito que nos leva, que nós sejamos conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus também nos levante, se estamos caídos. O Espírito me levantou, o Espírito me levou. Olha aí, já vimos, o Espírito havia de ir. O Espírito os impelia. O Espírito falava comigo. O Espírito me levantou. O Espírito me levou. Vamos a Ezequiel, capítulo 3, verso 24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Quem nos coloca em pé é o Espírito de Deus. Entrou em mim o Espírito. Então o Espírito aqui entrou em mim. Como é maravilhoso quando o Espírito de Deus entra em nós. E quando ele entra em nós, nos coloca de pé. O homem pode estar prostrado, mas quando o Espírito de Deus entra, o coloca de pé. E falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. O Espírito havia de ir. O Espírito os impelia. O Espírito falava comigo. O Espírito me levantou. O Espírito me levou. O Espírito entrou em mim. Vamos a Ezequiel capítulo 10, versículo de número 17. Ezequiel 10, 17, lemos: parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o Espírito de vida estava nelas. Como é bom quando o Espírito de vida do Senhor
está em nós, espírito de vida. Ezequiel, capítulo 11, versículo de número 19, lemos assim, Ezequiel 11, 19. E olha que promessa, e aparece várias vezes essa promessa durante o livro do profeta Ezequiel. E lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, o espírito novo. Que esse espírito novo, esse espírito renovador do Senhor possa entrar em nós, falar conosco, nos dirigir, nos conduzir, nos levar, nos guiar. O Espírito havia de ir, o Espírito os impelia, o Espírito falava comigo, o Espírito me levantou, o Espírito me levou, o Espírito entrou em mim, o Espírito de vida, o Espírito novo. Vamos para Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 27. E se lermos também Ezequiel 36, 26, é semelhante a Ezequiel 11, 19, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Já falamos do espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Que promessa maravilhosa de Deus por dentro de nós, o seu espírito. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observeis. O espírito dentro de vós, como diz aqui, o Espírito dentro de vós. E para terminar, Ezequiel capítulo 39, versículo de número 29, lemos: Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová, derramado o meu Espírito, o Espírito derramado em nós. O Espírito em Ezequiel, o Espírito havia de ir, o Espírito os impelia, o Espírito falava comigo, o Espírito me levantou, o Espírito me levou, o Espírito entrou em mim, o Espírito de vida, o Espírito novo, o Espírito dentro de vós, o Espírito derramado. Que Deus possa derramar do seu Espírito em nossas vidas e que a graça do Senhor seja contigo. Assine o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém e amém.